quinto ano. Como vocês estão, meus queridos? A tia está com muita saudade de vocês. Bem-vindos a mais uma aula de português com a tia Kátia. A aula de hoje é sobre a produção textual, tá? O gênero poema. Para começar, vamos ler o texto Peão, do autor Guilherme de Almeida. A mão firme e ligeira puxou com força a fieira, e o peão fez uma pirueta tonta no ar e ficou a ponta no chão. É um pedaço, é uma estrofe. Eu digo que é um fragmento de um poema, tá? Então, olha só. Vocês repararam que esse trecho não tem parágrafo? Não tem. E a disposição das linhas estão diferentes, porque é uma linha embaixo da outra. Eu chamo de linha de um poema, eu chamo de verso, tá? Então, olha só, toda linha de um poema, de uma poesia ou de uma canção, eu digo que é um verso. E um grupo de verso eu chamo de estrofe. Então, o texto, o gênero textual em estudo é poema. Vamos saber um pouquinho do conceito de um poema? Que gênero textual é esse? É um gênero de tamanho muito variado, composto em versos, geralmente organizados em estrofes, e que busca expressar os sentimentos e emoções do poeta, para despertar a sensibilidade do leitor. Tá? Para aprender. Vamos lá. Para aprender, eu tenho um texto Perdido no Ciberespaço. Vamos ler juntos? Ei, você que está lendo nesta página, neste monitor, você do outro lado da tela do computador, eu preciso de sua ajuda. Pode ficar tranquilo, sou uma pessoa antenada, sou um escritor perdido, um cara quase normal. Por favor, não vá embora, por favor, não clique em nada, não mude de site agora. Leia a história até o final. Quem escreveu foi Léo Cunha. Do que fala, esse poema? Fala do desespero de um escritor que se vê preso na internet. A narrativa, que eu chamo de história, é feita em versos. O poema fala diretamente a garotos e garotas que navegam pela internet diariamente. Então, tia Kátia faz uma crítica, sim. Quando ele diz que ele está preso, é porque se a gente não tomar cuidado, a gente fica preso mesmo. Vamos falar um pouquinho, da disposição dos versos. Vejam só, a tia Kátia falou que cada linha de um poema, de uma poesia ou uma canção é chamado de verso. E um grupo de versos é chamado de estrofe. Quantas estrofes tem esse poema? 3. Primeiro verso, eu tenho quanto? No primeiro verso, não. Na primeira estrofe, eu tenho quantos versos? 4. Muito bem. Já na segunda estrofe, 4 também. Na terceira, 4. Muito bem. Agora a tia quer que vocês observem, olha, esses desenhos. Vocês já viram isso? Tá. Sabe como é que é o nome? Poema visual, tá? Pode também ser chamado de poema concreto. Vamos saber um pouquinho? O poema visual ou concreto, ele explora as palavras
tá? Em uma disposição visual criativa ou então em uma sobreposição entre a imagem e a escrita. Então, o poema visual ou concreto, ele utiliza a imagem e através da imagem eles brincam, né? O autor, o escritor, ele brinca, o poeta, ele brinca com a disposição dos versos. Primeiro é um peixe. Se o desenho é um peixe, ele falou do mar, ele usou o peixe. Pode ter rima o poema? Pode. Como também não precisa ter rima, não necessariamente ter rima. E a segunda imagem é sobre uma xícara, né? Que sai uma fumacinha. Fala de café. Então brincou com as palavras, usando a palavra café, aroma, né? Quem gosta de café fala que o café é muito gostoso. Vamos treinar? Esse texto aqui, esse fragmento, é um pedaço de um texto de Ademir Assunção. Fala sobre o patinho feio. Era o mais feio de todos. Só fazia atrapalhadas. Nem cantar ele sabia. Nadava que nem um louco. Se brincava, ninguém entendia. Tentou fazer amizade. Tentou 1, 2, 3 vezes. Tiraram sarro dele. Diziam que era o avesso. De acordo com o texto, responda. Qual é o título do poema? O Patinho Feio. Qual é o assunto do texto? É a história de um patinho que era diferente dos outros. As pessoas são diferentes umas das outras. Número 3. Quantos versos tem a primeira estrofe? Quantos? 5 versos. Muito bem. E quantos versos tem a segunda estrofe? 4. Número 5. Por que o patinho feio era considerado o avesso? Que explicação tinha, né? Por que ele era chamado de avesso? Porque ele não fazia o que os outros companheiros faziam, ele fazia diferente. Exercícios agora com vocês. A tia vai querer que vocês copiem, tá? O poema e respondam as perguntas. O texto é Convite, de José Paz. Começa assim. Poesia é brincar com palavras, como se brinca com bola, papagaio e peão. Só que bola, papagaio e peão, de tanto brincar, se gastam. As palavras não. Quanto mais se brinca com elas, mais novas ficam. Tem mais, né? Tem mais texto, é só um pedaço, é uma parte. Então, de acordo com o texto, responda. Qual é o convite feito pelo poeta? 2. O texto está dividido em quantas estrofes? 3. Quantos versos tem cada estrofe? 4. Em que brincar com bola, papagaio e peão se diferencia de brincar com poesia? Qual é a diferença? 5. No verso, quanto mais se brinca com elas, mais novas ficam. Você concorda com o poeta? Explique seu ponto, coloque o seu ponto de vista. O que você acha? E aí, gostou da aula de hoje? Aprenderam mais um pouquinho? Foi bom estar com vocês. Um beijo, fiquem com Deus.